Olá, meninos do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje daremos início a mais uma aula de língua portuguesa, né? E o tema dessa aula vai ser conto de enigma e pontuação das orações subordinadas. Este conteúdo está no módulo 2, no capítulo 4, ok? No nosso período da nossa quinzena, do dia 12 a 23 de abril. Então, vamos começar com o conto de enigma, né? O conto de enigma é uma narrativa iniciada pelas informações, né? De tempo, espaço, como os outros contos têm a mesma estrutura, ok? É um conto curto, não é uma narrativa longa, com poucos personagens, a mesma estrutura. Há sempre um mistério a ser desvendado, né? No conto de enigma. A investigação é o foco principal da história. Lá no início do conto, né, sempre há indícios deixados pelo culpado. Ele que praticou o crime, ou o mistério gira em torno dele, né? Então, aí vai dar origem à investigação. Conforme as pistas vão surgindo, né, durante a narrativa, novos suspeitos e possíveis culpados ganham destaque na história. Porque às vezes as pistas direcionam, né, a atenção do leitor para uma pessoa, para se levantar suspeitas sobre aquela pessoa, né? Os enigmas são resolvidos através do raciocínio lógico, como se fossem pecinhas do quebra-cabeça que vão se encaixando, né? Então descobre-se um detalhe aqui, outro ali, e assim vai se formando a história. O suspense, o medo e o desejo de desvendar o mistério são itens importantíssimos nessa narrativa, né? São eles que vão dando emoção com o passar da história, com o passar da narrativa, dos acontecimentos. Essas emoções vão complementando a história, dando emoção. E o leitor, né, através dessa narrativa, desse detalhamento todo, mostrando o espaço onde está sendo, onde ocorre a narrativa, os personagens, ele vai se envolvendo de uma forma que ele acaba se tornando um investigador na história. Olha lá, vamos ver, né? O conto de enigma, ele se caracteriza, como eu disse para vocês, pela situação de mistério em torno dos envolvidos, né? Os fatos narrados são meados de informações que podem ser pistas, quer dizer, vão aparecendo durante a história, vão se descobrindo pistas, vão aparecendo pistas para que se ajude a solucionar esse problema, esse mistério, né? E é como eu disse para vocês, vai envolvendo o leitor, né, aguçando a sua curiosidade para que se chegue à solução do mistério, em torno do fato principal. Os personagens, né, que a gente encontra nos contos de enigma, são geralmente detetives, né, as vítimas, os suspeitos, são as pessoas que estão envolvidas nessa trama toda, né? Tem um enredo lógico, né? E são diversos fatos que ocorrem. Então, essas pistas, conforme elas vão aparecendo, elas vão despertando o interesse do leitor e vai ativando a sua imaginação, vai estimulando a sua imaginação. Aqui tem um exemplo, né, de um texto que é de Arthur Conan Doyle, A Caixa de Papelão, com Sherlock Holmes. Uma inteligência sem tamanho, né? Uma perspicácia de outro mundo. Então, vão aparecendo, olha, itens com duas orelhas humanas em uma caixa de papelão com sal grosso, né? O detalhamento da cena, das pistas, né? Vão induzindo toda essa narrativa para um mistério
quem será que fez isso? Quem é o autor, né, dessa ação? Outro trecho para a gente notar o detalhamento das características do personagem, né? Através da expressão das suas faces, a gente vai imaginando a história, a situação, a complexidade, né? A seriedade da situação. E ele tem por objetivo, né, levar o leitor a raciocinar, a começar a se tornar um investigador e fazer parte da história e tentar decifrar esse enigma. Aqui temos outro trecho, né? Continuando a mesma história, da mesma narrativa da Caixa de Papelão, com o quê? Com argumentos, com perguntas, tentando despertar. Como que pode ser isso? Né? O perfil dessa pessoa não está de acordo com esse acontecimento. Então, são argumentos que vão acontecendo, que vão gerando, assim, perguntas mesmo na cabeça do leitor, né? Para que ele tente achar uma resolução, né, para aquele acontecimento. São os artifícios, né, usados para implementar essa história, essa narrativa, para deixar mais emocionante. Aqui nós temos o autor, né, deste conto, como eu disse, Arthur Conan Doyle, e ele que apresentou Sherlock Holmes, né, ao mundo, e escreveu um estudo em vermelho, né, publicou esse livro com 4 romances em 56 contos de mistério. Então, Holmes ficou conhecido e admirado, né, pela sua imensa inteligência e perspicácia. Aqui também é uma sugestão, né, de leitura, tem uma coletânea, histórias de detetives, para fazer com que a gente trabalhe mais a nossa mente, para que a gente consiga entrar nesse mundo de mistérios. E aqui alguns exemplos, né, de renomados autores, Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe e o brasileiro Marcos Rey, que também faz parte, né, dessa equipe de autores de histórias emocionantes. Também nesse capítulo, nesse módulo, nós temos a pontuação das orações subordinadas substantivas. Elas acontecem de maneira diferente das orações coordenadas, né? As orações coordenadas, elas são separadas por vírgulas, ok? Com exceção da coordenada aditiva, né? Que quando se trata do mesmo sujeito, ela não é separada por vírgula. As subordinadas não são separadas por vírgulas, né? Olha lá como tem um exemplo aqui, ó. Era importante que você participasse. É uma oração subordinada. Por quê? Porque a oração principal, que nós vemos aqui, era importante, ela não tem sentido próprio, né? Ela precisa de um complemento, que seria que você participe, né? É o complemento da oração principal. Outro exemplo. Espero, oração principal, que você obtenha sucesso. O espero só não tem sentido, está incompleto. Então, ela precisa do complemento, né? Aqui no caso da primeira, é uma oração subordinada substantiva subjetiva, por quê? Porque está fazendo o papel do sujeito da oração, né? Está complementando com o papel de sujeito. Nessa segunda, como substantiva objetiva direta. Por quê? Porque o verbo esperar, né, é um verbo que não tem a presença de preposição para o seu complemento. Por isso que é objetiva direta, o papel de objeto direto, né, na oração. E sempre lembrando que as orações subordinadas, substantivas, elas são introduzidas através das
conjunções, né, que, conjunções integrantes, né, que e se, ok? Olha lá. Um período composto por subordinação, em que há orações subordinadas substantivas, a pontuação segue as mesmas regras do período simples para as funções sintáticas a que as orações subordinadas substantivas equivalem. Então, vamos fazer uma recordação, que a aula passada a gente já estudou, né, sobre as orações subordinadas substantivas, mas vou mostrar para vocês cada exemplo que não tem pontuação separando essas orações, né? Olha lá na substantiva subjetiva, né? Que diz que a função é do sujeito, de sujeito da oração principal. É o verbo de ligação, no caso aqui o é, né? Aqui embaixo, porque aqui é um período simples, e aqui o período composto. Olha, observem que não tem pontuação nenhuma delas. Então, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, conveniente. Que, olha a conjunção aqui, né? Mas fazendo o papel de sujeito da oração principal, ok? A subordinada substantiva objetiva também não tem pontuação nenhuma. É aquela que faz a função de objeto direto da oração principal. Então, nós temos o sujeito, né? A prefeitura exigiu, e o complemento, começando novamente com a conjunção que as despesas fossem pagas. Eu pergunto ao verbo para eu saber se ela é objetiva direta ou indireta. Eu sei que é objetiva, por quê? Porque esse complemento está complementando aqui no verbo, né? A prefeitura exigiu. Quem exige, exige algo, né? Então, não tem preposição presente na minha pergunta. Então, eu sei que é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Não tem separação por vírgulas também. O mesmo ocorre com a objetiva indireta, que ela tem a função de objeto direto do verbo da oração principal. Então, da mesma forma que a objetiva direta acontece com a indireta. Só que vai existir o quê? A presença de preposição, né? Olha lá, o período simples que vocês estão observando que não tem vírgulas e o composto que também não tem, né? Olha, para vocês verem como é que a gente observa que é objetiva indireta. Seus amigos confiam em que você vença. Seus amigos confiam. Quem confiam, confiam em quê? Ou em quem? Não é? Então, tem a presença da preposição, e ela está complementando o verbo da oração principal. Então, trata-se de uma oração subordinada subjetiva, desculpa, oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Vamos ver agora a substantiva predicativa. A função dela é de predicativo do sujeito, né? Aqui nós vamos perceber a presença do verbo de ligação, né? Nossa preocupação era que chovesse. Novamente, observamos a conjunção. O verbo de ligação está aqui. Este complemento está se referindo à preocupação, né? E não ao verbo. O verbo não está indicando a ação aqui, ok? Então, é um verbo de ligação. Logo, eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa. Não há presença de vírgulas também nesse tipo de oração. Subordinada substantiva completiva nominal. Nessa também, nós vamos encontrar a presença de preposição. Só que ela não vai estar completando o verbo, né? No caso que da objetiva indireta, completa o verbo, né? Tem a preposição, mas ela está completando o verbo. Aqui ela está completando o nome, que é certo, né? Seu irmão estava certo
De que você voltaria? Olha a presença da preposição de aí, junto com a conjunção que, novamente, ok? Não temos presença de pontuação aqui também, de vírgulas. Já a positiva, ela acontece de forma diferente, né? Ela tem a função de aposto de um nome da oração. Quer dizer, ela explica, ela esclarece, ok? O termo da oração principal, o nome da oração principal. Então, olha o exemplo. Nós defendemos uma ideia que a casa seja invadida. A conjunção aqui, presente, ok? Sinal de 2 pontos, tem uma pontuação separando a oração principal da oração subordinada substantiva apositiva. Essa a gente precisa colocar a pontuação, tá? Os 2 pontos. Ela pode também ocorrer entre vírgulas, de maneira rara, mas pode ocorrer entre vírgulas também, né? Olha lá. Elas podem ser precedidas por 2 pontos ou raramente por vírgulas, né? A mesma coisa acontece no período simples, como a gente viu no exemplo anterior. Agora, nas outras, como nós já vimos, não existe pontuação separando as orações, ok? Olha o exemplo da oração apositiva aqui. Ela está separada, né, de um dos casos raros, entre vírgulas, que a oração principal é que seu grande plano não deu certo. Aqui, olha, que o time vencesse, né? Que é a oração subordinada à positiva. Tudo bem? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar bem o conteúdo, ok? E até uma próxima aula. Fiquem com Deus. Um grande beijo.